Olá, bem-vindos a mais um vídeo de lendas ocultas dos games. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Pokémon Snow Mount Silver. Meu irmão e eu meio que crescemos com Pokémon. Muitos garotos fizeram isso por aqui. Isso funcionou perfeitamente para nós, já que, cada vez que uma nova geração saía, cada um recebia uma versão diferente. Visto que nossa mãe gostava de nos estragar um pouco, tínhamos um terceiro jogo. A princípio, isso vai soar como uma história agridoce sobre dois irmãos que crescem com um par de jogos que, eventualmente, irá levá-los para duas estradas diferentes. Bem, é um pouco mais do que isso. Os anos se passaram e continuamos colecionando. Game Boys ficaram velhos, foram substituídos. Os cartuchos foram jogados fora. Pegamos novas cópias, mas começamos a seguir caminhos completamente diferentes. Veja bem, meu irmão passou a usar Game Shark. Tínhamos visto todos os hacks e cheats que você poderia imaginar. Nosso primeiro cartucho era do meu irmão, uma versão Blue, antiga. Nós apenas jogamos com ele um pouco, nada grave, mas acabamos ferrando com o cartucho. Depois de adicionarmos 2 códigos, ele estragou completamente e tornou-se impossível de jogar. Ficamos chateados no começo. Meu irmão lamentava pela perda de suas horas de trabalho. Eu compreendia. E eu lhe disse: está tudo bem, podemos substituí-lo, eu acho. Essa porcaria de Game Shark é um desperdício de dinheiro. Mas a partir daqui, finalmente nossos caminhos se separaram. Depois da confusão que houve com a versão Blue, eu fiquei contra a ideia de usar hack ou cheat em meus jogos, pelo menos com Game Shark. Mas meu irmão havia levado a destruição do seu jogo como um desafio pessoal ou algo assim. Não acho que ele já tenha jogado algo sem hackear de alguma forma. Sim, nós jogamos muito Pokémon, mas para nós não há muito o que fazer. Vivemos em um lugar sem muitas crianças, e os agricultores não as querem em suas propriedades. Desta forma, nós jogamos Pokémon no gramado, quase todo dia. Todos os dias, na verdade. É divertido para nós. Perdemos o Game Shark quando nós mudamos de quarto. Um novo anexo foi construído em nossa casa, e ele desapareceu na bagunça. Ruby, Safira e Emerald finalmente chegaram. E depois de brincarmos algumas vezes, estávamos de acordo que tinha algo faltando nele. Em comparação com a última geração, nós estávamos tentando jogar de forma honesta. E apesar de termos terminado, nos deixou como uma boa e velha nostalgia. Onde estavam os nossos velhos cartuchos Gold, Silver e Crystal? Demorou um mês para vasculharmos as caixas, mas finalmente encontramos muitos jogos e aparelhos eletrônicos antigos. Meu antigo Game Boy Color roxo ainda funcionava. O vermelho dele não estava com as baterias no lugar. Nossos GBAs estavam bem. As extensões e os cabos de ligação, aqueles com pequeno conector no meio, estavam embrulhados, cuidadosamente para evitar desgastes, e serem condenados ao lixo, como o nosso antigo cabo. Nós pegamos tudo o que podíamos. Foi tão bom ter Yellow, Red e Gold de volta. Logo fomos verificar nossos arquivos antigos, tendo nossas velhas memórias, e percebemos que as coisas das primeiras gerações eram muito nostálgicas para nos livrarmos. Eu recomecei Gold e ele recomeçou Silver. Imediatamente, ele pegou Game Shark na caixa
e colocou na parte de trás do GBA. Eu apenas balancei a cabeça para ele e lembro de ter dito: "Essa coisa vai matar seu jogo, você sabe." Ele nunca gostava quando eu pregava sobre o abuso de pixels. Fechei minha boca depois disso, mas o deixei de lado. Eu achava que apenas uma vez era demais. Eu deveria manter meus pensamentos para mim mesmo. Realmente. Era 2 dias depois do ocorrido. Eu estava na varanda, Game Boy na mão, quando percebi que precisava de uma ajudinha. Minha equipe foi mal balanceada graças à minha jogabilidade, voltada para lazer. E na época, eu não tinha nenhum grande treinador que eu poderia recorrer a artifícios. Eu sabia que o meu irmão tinha 2 emblemas na minha frente, quando tínhamos verificados um com o outro. Então eu esperava que ele me desse 1 ou 2 empurrões. Passei as últimas 24 horas na casa de um amigo, e quando finalmente tinha chegado em casa, abrindo a porta da sala, tive uma grande surpresa. Alguns cartuchos estavam destroçados, como se tivessem sido cortados por alguma coisa afiada. Até a antiga versão Blue, há muito tempo morta e sentimental demais para se jogar fora, estava quase dividida no meio, completamente inutilizável. Fiquei um pouco assustado. Isso deveria ter acontecido esta manhã. Caso contrário, nossa mãe teria visto e reclamaria sobre o tapete. Coloquei meu GBA no bolso e fui até o quarto do meu irmão, encontrando a porta destrancada. De alguma forma, isso foi ainda mais preocupante. Eu encontrei meu irmão sentado na beira da cama. As peças do seu GBA estavam aos seus pés, esmagadas. Ao lado da cama estava um martelo e a tesoura de jardinagem. Seu rosto estava mais pálido que eu já havia visto. Nesse momento, notei o Game Shark no chão e um cartucho prateado brilhando sobre sua cama. De alguma forma, eles tinham sido poupados da ira do martelo. "Você está bem?" perguntei. Lembro-me do calafrio que me percorreu. Ele era meu irmão mais novo. Vê-lo assim foi horrível. Foi horrível. Eu me lembro de sua voz rouca e a forma como ela soou me fez estremecer. Oh Deus, branco por toda parte, depois preto. Lembro-me de tê-lo abraçado. E eu me lembro, seu braço caiu e foi de encontro ao meu Game Boy do meu bolso. Ele gritou de repente, bem no meu ouvido, me fazendo pular e morder minha língua por acidente. Ele o arrancou do meu bolso e o atirou na parede. Gritei e fui correndo buscá-lo, esperando não encontrá-lo amassado. A tela estava escura, embora temesse o pior. Quando liguei o interruptor, ele estava normal. Eu esperei lá no canto, tentando fingir que o GBA não importava o suficiente. O volume estava ligado, o tema de abertura começou e ele gritou novamente pegando o martelo. Dessa vez, eu também gritei e saí correndo do quarto, com o GBA agarrado ao meu corpo como um escudo. Ele acabou na ala psiquiátrica do hospital durante 2 dias. Quando fomos visitá-lo, deixei meu GBA em casa. Ninguém conseguia descobrir o que havia deixado seu comportamento estranho. Mas apesar da minha mãe e eu termos coletado e trazido todos os cartuchos para serem olhados, ninguém tinha pensado em ligá-lo ao jogo. Talvez essa foi a minha culpa. Eu não havia dito uma palavra sobre o que tinha acontecido quando ele acidentalmente tocou no meu Game Boy, ou o terror cego e branco que ele tinha sido atirado quando a música começou. Em minha última visita ao hospital, antes das aulas, eu fui deixado sozinho no quarto com ele. Quanto à minha mãe, teve uma conversa privada com um médico sobre as precauções a serem tomadas, caso ocorra novamente. Eu sentei em uma cadeira ao lado da cama. Ele estava olhando para o teto. De repente, ele sentou-se, fazendo-me estremecer. "Ei", ele me disse, "vá no meu quarto quando você chegar em casa." Eu não entendi o que ele quis me dizer.
o jogo e os instrumentos de hack debaixo da cama. Livre-se deles. Eu não quero tocar neles novamente. Sua voz estava cansada e desesperada. Ele parecia um velho em seu leito de morte. Meu pobre irmão estava com problemas. Como poderia recusar? Promete que vai se livrar deles? Tudo bem, eu prometo. Pela tarde, eu estava saindo da escola e mantive a promessa dele na minha cabeça o dia todo. Eu não sabia disso na época, mas esta seria a última vez que eu poderia desempenhar o papel de irmão mais velho e ajudá-lo. Eu só tinha que chegar em casa e me livrar desse jogo. Mas do jeito que o dia foi, uma curiosidade doentia começou a passar pela minha cabeça. O que poderia ter acontecido nesse jogo para assustá-lo tanto? Cheguei em casa e fui direto para o seu quarto, decidindo descobrir que tipo de horror estava esperando por mim. Minha mãe tinha limpado o quarto. O cartucho e o Game Shark não estavam mais visíveis. Eu me abaixei e rastei debaixo da cama, sentindo-me tímido, mas segurando a promessa que fiz. Debaixo da cama havia poeira suficiente para me fazer tossir. Legos antigos e vários outros brinquedos que eu não poderia definir apenas esbarrando com meus cotovelos. Sem pensar, agarrei o canto do papel e arrastei tudo comigo, ainda ofegante da poeira. Eles pareciam tão inocentes, brinquedos simples, quando desvio a atenção para a versão Silver e o Game Shark no chão. Passei a olhar o caderno de anotações. Nele foram rabiscadas pelo menos 20 códigos diferentes, mas um tinha sido rabiscado com hidrocor sobre o local onde inicialmente tinha sido escrito com caneta. Isto foi confuso. Ele tinha tentado apagá-lo com o marcador, mas ele pressionou com tanta força que a tinta havia molhado a parte de trás. A caneta tem um jeito de furar ao redor, então eu peguei o caderno e inclinei a parte de trás na luz. O reflexo do hidrocor revelou alguns rabiscos que ele tinha escritos. O código era uma bagunça incompreensível de letras e números, e as palavras o me deixaram ainda mais confuso. Easter egg, Snow on Mount Silver. Lembrei do que ele tinha dito quando o encontrei. Ele ficou entusiasmado com o branco e em seguida preto. Significa neve? Um arrepio percorreu minha espinha. Será que me atrevo? Peguei tudo, levei para o meu quarto e deitei-me no meu tapete, ao lado dos dois próprios GBA. Por um longo tempo eu apenas olhava para ele. Quanto mais eu olhava, mais o rosto do Lugia tornava-se maníaco, como uma espécie de sorriso torcido, como se estivesse me desafiando a descobrir o que havia acontecido com meu irmão. Eu era apenas um garoto de 14 anos. Será que eu realmente deveria arriscar? Eu olhei para o Lugia por mais algum tempo e tinha que ver. Retirei o Gold do meu GBA e encaixei o Silver no lugar. Levei quase 15 minutos para recompor e ligá-lo. Agora vou lhes mostrar tudo o que aconteceu, tudo que eu vi e tudo que eu ouvi. Tire suas próprias conclusões.
Levei alguns minutos, mas finalmente me levantei. Peguei o Game Shark e o caderno de anotações, tomei essa droga de jogo possuído e taquei no lixo. Quando voltei para casa, eu não sabia o que fazer, mas eu peguei a versão Yellow e inseri no meu Game Boy. Acho que parte de mim queria se certificar que não tinha sido contaminada também. A música começou e o jogo iniciou. Virei-me para o meu Pikachu e pressionei A. Seu rosto feliz cumprimentou-me com um grande sorriso, um sorriso agradável e normal. Retirei o jogo e passei a próxima hora chorando no chão. Meu irmão e eu nunca jogamos Pokémon juntos novamente. Ele desistiu de vez. Eu continuei a repetir o meu conforto. Jogos sem hack. Naquele inverno, a neve caía espessa.